Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, no versículo de número 11 a seguir, a palavra do Senhor diz assim: de caminho para Jerusalém, passavam Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus em alta voz, e postrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Aqui o texto disse: a cura dos 10 leprosos. Jesus, nesta ocasião, estava de caminho para Jerusalém, e nesse intervalo ele passou por meio de Samaria. O texto relata que de longe avistaram-se alguns leprosos a Jesus. Haviam 10 leprosos que estavam fora da aldeia, estavam excluídos da sociedade. E esses homens, ao ver que Jesus estava passando, ao saber da fama de Jesus, ao saber dos milagres que Jesus realizava, diz que esses homens começaram a clamar e a suplicar que Jesus pudesse se compadecer deles. E eles falaram em alta voz, gritaram: Jesus, mestre, Jesus, tenha compaixão de nós, compadeça-se de nós. Então aqui nós observamos de primeira mão que o método que esses leprosos usaram foi o clamor. O método, o meio que eles usaram para obter a sua cura ou obter uma resposta, uma solução, foi a oração, o clamor, entende? A situação que ele se encontrava era uma situação crítica, uma situação difícil, não é verdade? O texto relata assim, que eram homens leprosos, homens que estavam com uma enfermidade que não tinha cura. E aí diz que eles começaram a clamar. E nós vemos a continuação, que o desfecho desta oração, ou seria o resultado deste clamor, foi o seguinte: que Jesus imediatamente mandaram que esses leprosos fossem até os sacerdotes e mostrasse aos sacerdotes. Isso fazia parte da lei que Moisés havia estabelecido por ordem de Deus. E o que ocorreu? Disse que foram eles, e foram aos sacerdotes. E diz que observamos aqui, indo eles, isso está no versículo 14, na parte B, aconteceu que indo eles foram purificados. Aqui nós vemos que esses leprosos, ao ouvir Jesus, ao ouvir o que Jesus falou, eles obedeceram, eles foram e fizeram como Jesus havia ordenado. E eu quero dizer para você, talvez você tenha orado, talvez você tenha suplicado, talvez você está corretamente certo, o método que você está fazendo, assim como esses leprosos, o método que eles fizeram tinham ouvido falar de Jesus, assim como eu e você já ouvimos.
Aí outra parte, eles também foram clamar. Clamar a quem? Clamou a Jesus, suplicou, entrou um clamor clamando, e corretamente também. A terceira parte foi, quando Jesus respondeu eles, que Jesus falou assim, ide, e vai até o sacerdote. Disse aqui que eles obedeceram Jesus. Eu quero dizer para você, talvez você também já tenha ouvido falar muito de Jesus, talvez você também já tenha ouvido falar muito da palavra de Deus, já tenha ouvido falar que a salvação é somente em Jesus. Talvez você tenha visto já falar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Talvez você já tenha ouvido falar que Jesus te cura, que Jesus dá vida eterna. Entende que Jesus quer te levar para o céu, mas ainda falta você obedecer. Falta a obediência, é fundamental na vida de toda pessoa que quer ir para o céu. Todos nós que quisermos ir para o céu e chegar na morada celestial, na Canaã celestial, faz-se necessário obedecer. Aqui diz que esses homens indo, eles foram curados, então eles obedeceram. Observamos que a continuação disse que um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus em alta voz. Outro acontecimento foi o seguinte: os 10 foram curados, os 10 clamaram, os 10 haviam ouvido de Jesus, a fama de Jesus, os 10 clamaram, os 10 foram até o sacerdote, só que só que viu que foram curados. É o que diz o versículo 15, diz que um dos 10, diz que viu que estava curado, e ele voltou dando glória a Deus. Então aqui nós vemos que aqueles 10 havia recebido a cura, aqueles 10 havia clamado, aqueles 10 havia ouvido Jesus, só que só um só deu glória a Deus, só um só deu graças a Deus, e diz que ele voltou e prostrou-se com o rosto em terra, e disse que aos pés de Jesus ele começou a agradecer, e disse que ele dava glória a Deus e agradecia a Jesus. Eu quero dizer para você que já conheceu Jesus, você que já ouviu falar de Jesus, você talvez já até mesmo entregou a tua vida para Jesus, você ainda está na igreja, talvez, não é verdade, tem ido para a igreja, assim como a palavra nos manda. Talvez você já recebeu a tua cura, você já recebeu o teu milagre. Talvez está faltando uma coisa, que é dar glória a Deus. Por que você não dá glória a Deus? Falta talvez você ser um pouco mais grato, ser grato, ter gratidão no teu coração, porque esse fato da gratidão, esse feito, essa realização que se falamos gratidão, isso é algo raro, porque de 10 somente um foi grato. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade, no meio de um povo ingrato. Esta é a verdade, um povo que está muito ocupado, um povo que está muito cansado, um povo que na verdade está de muitos com o nariz empinados, que não é capaz de chegar dentro da igreja e dobrar o seu joelho. Eu quero dizer para você que dessa forma você está em perigo, porque aqui diz que existia 10, e desses 10, um somente prostrou, colocou os joelhos no chão, colocou o rosto no pó, e chegou aos pés de Jesus e falou: obrigado meu Jesus, obrigado meu Deus, obrigado meu mestre, obrigado meu Senhor, obrigado meu Pai, obrigado meu Jesus querido, eu te amo, eu te agradeço, obrigado. E a resposta foi que Jesus falou assim: não foram 10, onde estão os 9? De repente você é um dos 9, se cuida, é de preocupar, nós temos de cuidar-nos, para que nós não sejamos um dos 9, senão um dos 10, eu quero ser um dos 10, não um dos 9, e disse que Jesus fez essa pergunta: não foram 10? Onde estão
os 9? Onde estão? Olha, nem Jesus sabia. Olha bem, com outras palavras, claro que ele sabia, nós sabemos que Jesus é Deus, Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia, mas aqui dá o que entender que ele falou, onde estão esses 9? Onde estão? Minha irmã, talvez falta um pouquinho mais de dar graças a Deus, será que não? Pensa nisso, entendeu? Obrigado, meu Jesus, graças. Talvez você está tão na correria do dia a dia, que você só quer mais e mais e mais e mais, e tem esquecido da sua gratidão a Deus. Agradecer pelo dia, pela manhã, obrigado pela comida, pelos alimentos, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela saúde, obrigado Jesus, obrigado meu Deus. É fácil, entendeu? E muitas vezes nós também somos muito ingratos uns com os outros também, não é verdade? Tem pessoa que para falar obrigado, para falar um bom dia, para falar, eu te agradeço, muito obrigado, tem dificuldade com isso, entendeu? Ou tem uns que ficam até de cara virada, se você dá bom dia para ele. Essa é a verdade. Em que mundo estamos chegando? Ou para onde estamos caminhando? Que diz que estamos aqui, e, inclusive Jesus estava indo para Jerusalém, tudo isso aconteceu ao caminho, indo para Jerusalém. Nós também estamos ao caminho para chegar ao céu. Jesus está vindo, meus irmãos. Jesus está chegando. Jesus vem, ele prometeu que voltará, e ele voltará. Amém? E ele está chegando, Jesus está voltando. Jesus vem nos buscar, ele vem buscar a tua igreja. E ele sabe, e ele quer saber para onde está, onde nós estamos caminhando, para onde estamos caminhando. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e tenha um bom dia e sejamos mais gratos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém?